Bem? Bem com vocês? O nome da nossa palestra hoje, da nossa exposição, é Reforma Íntima. Mas, em primeiro lugar, eu gostaria de pedir perdão para vocês, porque isso aqui está muito longe do que eu faço. Pode ser que a minha leitura, alguma coisa, né? E falar isso de um ignorante sobre reforma íntima, para vocês, é uma coragem muito grande, né? Mas é um processo que nós fazemos aqui desde o momento que nascemos. Uns já muito mais amadurecidos, outros bastante ainda necessitando desse amadurecimento. Mas é o nosso caminho. Essa reforma íntima que a gente fala, não é uma reforma íntima que a gente está acostumado a pensar ou agir ou fazer. Porque a reforma íntima é algo muito intrínseco da pessoa. Tem muito a ver com nossa intimidade. E hoje nós estamos passando um processo onde se Homo sapiens existe hoje o Homo atualis. Que as emoções estão numa explosão muito grande. Que perdemos a racionalidade. Temos resquícios. Quando algo nos choca, que a gente vai pensar. Mas nós estamos numa guerra, num turbilhão de emoções. E é isso que a gente vai falar hoje, né? E eu trouxe aqui a metamorfose da borboleta, que tem tudo a ver conosco, né? Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem. Olha, as músicas deixam a gente numa frequência que dá vontade até de dormir. Não é verdade? Que é maravilhosa. Eu não venho mais para a música aqui porque eu me emociono e eu tenho que pedir para a minha mulher, ela me dá aí quase a metade do papel para enxugar as lágrimas. Que não é fácil, né? Aqui... Mas isso, exatamente. Isso. Sem dúvida, mas aqueles covardes não vêm. E a primeira coisa que eu pensei, meus irmãos, foi o seguinte: qual é o sentido da vida? Se eu perguntar para cada um de vocês vai dizer com as suas palavras, com as suas experiências, o que é o sentido da vida. Então a gente vai te trazer um esclarecimento assim bem a passando das nossas leituras, das nossas conversas, no consultório, essas coisas. Mas se eu fosse responder, eu gostaria de responder qual é o sentido da vida nessa tirazinha. Ele responde: é nascer, crescer, amar, procriar, criar e morrer. Mas quem pergunta, mas isso não faz sentido nenhum. Para a gente que é um ser humano, que nós temos uma coisa chamada inteligência emocional, e temos também a inteligência espiritual, não é uma resposta cabível. Não é verdade? Ninguém quer admitir a finitude da morte. Então, algo nos diz que isso não tem sentido. Aí eu trouxe Rodin, o pensador de Rodin, que foi um escultor lá do século XIX, 18 e 19, e trouxe numa imagem de pixels, para ser bem atual desse homem atuais que nós somos. E nós estamos nessa posição há muito tempo. No momento aquele homem da caverna que olhou para o relâmpago, ele entrou num processo de perguntar a si mesmo o que é aquilo. E a partir daí, nós começamos a vivenciar o que é o sentido da vida. E eu fiz um textozinho bem pequeno para a gente ler, que vai ter muita leitura, meus irmãos, para a gente não perder o fio da meada. E eu comecei aqui, ó.
Desde sempre o homem interrogou sobre o sentido da vida, sobre a existência. Mas isso não começa com um garoto de 12 anos, com um jovem de 21, com a jovem de 35. É a partir dos 40 que, teoricamente, esse homem já tem tudo estabelecido, tem uma casa, tem um trabalho, tem uma família, e ele começa a se perguntar o que tem além disso. Tá? Foram muitos filósofos e pensadores que tentaram responder essa questão. No entanto, até hoje não se chegou a um consenso que pudesse arcar com todos os pensamentos dos vários caminhos do conhecimento. São perguntas no nível que vocês imaginarem do conhecimento. Mas até hoje não teve uma resposta que satisfizesse aquele que pergunta. Para uns, a religião é o princípio divino. Tem tudo a ver, né? O princípio divino tem tudo a ver com religião. Poderiam atender às expectativas. Outros idealizam que a resposta está na compreensão cósmica. E aí vem o conhecimento holístico do tudo, do multiverso. Alguns acreditam que o próprio homem consegue elaborar o sentido da vida para desfrutar da sua existência. E é verdade. Se eu conseguir buscar o significado da vida para mim, eu libero. Eu vou em frente e vou vivenciar a minha existência. Mas tem muitos outros que pensam que a vida não tem sentido. Não é verdade isso? E nós voltamos para essas perguntas que nós temos. Por que eu tenho que acordar todo dia e tenho que trabalhar? Por que tem momentos de tantas tristezas, agonias, sofrimento? Aí eu pensei o seguinte, caramba, por que não falar dos conhecimentos, né? O sentido do científico, da ciência. O que a ciência pensa do sentido da vida? Tem tudo a ver com aquela tirinha passada ali. O sentido religioso, qual é o sentido religioso? É ir para o inferno, para o purgatório, para o paraíso? O sentido humanitário é o sentido de solidariedade, de fraternidade, de caridade. O sentido proposital de um propósito, de uma finalidade, de algo que eu me proponho a fazer. Aí eu trouxe no sentido científico, né, uma sequência do DNA, que todos nós sabemos, né? Eu me lembro que lá no científico, sei que não era na época de vocês, no científico, na área de biologia, se falava já em DNA. Porque na minha época tinha alfabetização, primário, ginásio e o científico. Hoje é fundamental, né? E médio, enfim. Então nós vimos nessa época lá, tá? E todos nós vimos sobre isso. Tá. O tema na visão da ciência, olha só que coisa interessante. Não encontraremos muitas informações, tendo em vista que a ciência explica o como e não o porquê. A ciência trata da metodologia, porque o nível de pesquisa é metodológico, não dos objetivos, trata do corpo e não da alma. Porque no laboratório é limitado a vida na terceira dimensão. O sentido, o objetivo da vida para a ciência é se reproduzir, ou seja, ter filhos. Continuação da espécime, né? Isso vale tanto para nós, como para o sabiá, para o boi e o bicho da seda. É ciência, é nua e crua. Não tem como eles expandirem além do nível concreto. Eu posso até teorizar, como fez desde a década do século passado, 1920, Heisenberg e tantos outros físicos sobre a física quântica. Onde lá na época a teoria era de 11 dimensões. Essa aqui é a terceira. 11 era a teoria.
2002, no acelerador de partícula europeu, descobriram que são 26 dimensões. Então, a nossa ciência ainda está buscando mecanismo para a compreensão da terceira dimensão. O sentido religioso. E eu trouxe essa pintura de Da Vinci, que está na Capela Sistina, na cúpula, onde Deus se interessa pelo ser humano. Olha só que significado. Onde o homem é complacente. É a nossa cara. Né? Deus se empenha para que esse filho cresça. Mas estamos aqui. Então, o sentido da vida é preparar-se para ganhar méritos e recompensas no mundo, através das práticas das boas ações. Ou seja, o ato de ajudar uma pessoa desconhecida, por exemplo, é sermos bons. Esse é o sentido da vida. Sentido religioso. O sentido da vida é vencer as más inclinações, combatendo os instintos negativos e agindo contra os seus desejos impulsivos, a fim de se elevar espiritualmente e fortificar suas virtudes, aprimorando o seu caráter. É como se o sentido religioso nos chamasse a atenção: olha, você precisa ser bom aqui no mundo, senão você não vai ter nada. Senão você vai ter sofrimento e infelicidade, você não vai alcançar a felicidade. Concordo com isso? Tem tudo a ver, né? Com o que a gente vai aprendendo ao longo do nosso contato com a religião. Aí eu trouxe essa figura, né, para falar sobre o sentido humanitário, esse sentimento de solidariedade, fraternidade, caridade, que a gente vai buscar entender. O sentido humanitário nos chama a atenção que a vida passa a ter significado quando ajudamos o próximo, quando servimos o outro, quando praticarmos o bem, quando somos solidários. Caramba, não tem a coisa mais legal ser solidário. A gente sente algo dentro do nosso organismo, do nosso pensar, que diz assim: cara, eu sou a melhor pessoa do mundo. Nós sentimos uma vibração quando alguém fala assim: obrigado. Você apenas atravessou o cego na rua. E ele vira para você: obrigado. Não tem explicação para o sentimento solidário. Os dias ficam recheados de sentido quando somos úteis aos outros. Quando empregamos nosso tempo, nosso conhecimento ou nosso dinheiro para aprimorar a vida alheia e disseminar bondades, somos fraternos. Isso nos bastaria, né? O sentido solidário do sentido da vida já nos bastaria, pelas várias alegrias que a solidariedade nos proporciona. O sentido da vida humanitário, quando fazemos um trabalho voluntário, esporádico mesmo, em uma casa de idosos, quando ajudamos nosso vizinho a achar um emprego, quando nos solidarizamos com a perda alheia e prestamos auxílio emocional e material. É sensacional a gente ir, por exemplo, na casa de um velhinho e contar histórias para ele. O olhar desses velhinhos, quando você termina de fazer a tua tarefa, cara, é indescritível. Eu tinha uma cliente que ela estava para entrar na depressão catatônica, que só tem a saída com eletroconvulsoterapia. E falei isso para ela. Ela começou a ir lá na casa daqueles velhinhos que tem ali no corredor esportivo. Ela ia lá para contar história, para ajudar nisso, naquilo outro. Eu não tenho nenhuma notícia delas. E olha,
a única coisa que ela me disse que foi a melhor coisa que ela fez na vida dela. Sentido proposital. Ter um propósito. Mas antes vamos descobrir o que é propósito. Propósito. O que se quer fazer. Que pode ser um plano, pode ser uma intuição. É intuitivo eu fazer aquilo. Um alvo que eu tenho que conseguir acertar. Tinha como propósito mudar de cidade. Cara, eu não aguento mais o Rio de Janeiro. Não sei se vocês souberam, não tem um vídeo que na Cidade de Deus, em frente de 3 policiais na sede da Polícia Militar, 16 pessoas depenaram um carro, eles não puderam fazer nada. Eles armados. Já pensou se eles dão um tiro numa pessoa como essa? Então eu quero mudar de cidade. Para onde, Miguel? Petrópolis? Não, mas lá está qualquer cidade. Tá? Então, é um propósito. Uma vez que eu descubro o meu propósito, me candidatei a mudar, por exemplo, para Juiz de Fora. Uma cidade maravilhosa. Neste mundo. Torno-me um representante de algo maior e personifico uma causa nobre, marcando a minha presença por aqui. Por quê? A gente, quando passa no mundo, a gente não passa incólume, a gente vai todo num processo de desenvolvimento. A gente quer deixar a nossa marca. Quer deixar algo para alguém. Para alguém nos lembrar. Mesmo que a gente seja ateu, e vá por nada, alguém vai lembrar da gente. A gente quer marcar. É um propósito nosso. Existo porque Deus, o universo, ou mesmo o acaso, me colocaram neste mundo por alguma razão específica, para que eu desempenhe um papel personalizado para mim. É o caso, por exemplo, do bombeiro. Qual é o sentido do trabalho do bombeiro? Salvar vidas. Não tem outro sentido. Ele ganha um dinheirinho, tudo bem, mas o cara está ali para salvar vidas. Dos Médicos Sem Fronteiras. Mas ele ganha dinheiro da ONG. E aí, cara, ele podia estar em casa, ele podia estar na sua cidade, nos seus amigos, tendo um consultório. Mas o cara vai para Médicos Sem Fronteira. Entenderam a questão do propósito? Sentido criativo. E eu trouxe uma imagem que tem tudo a ver com a nossa criatividade. Porque nós somos criativos. Nós temos múltiplas inteligências. Já falamos da espiritual, da emocional, nós temos a inteligência matemática, a inteligência espacial, de saber o que é terceira, quarta, quinta dimensão. Então temos inteligência. E a nossa inteligência é um lastro para a nossa criatividade. Engloba a criação do nosso próprio eu. Eu, Miguel, que negócio é eu? A gente não sabe que negócio é o eu. Nós estamos voltados, sabe para onde? Externamente, para fora de nós. Que envolve a superação, desafios e limitações. Porque no momento em que conhecer o eu não tenho limite. Porque sem um nível de representatividade, que esse eu que eu estou conhecendo, para me livrar de qualquer amarra. Em buscar crescimento e da autorrealização, marcando a sua presença no mundo. Não tem a grande descoberta para nós, seres humanos, hoje, homo atualis, que é a descoberta do eu. Que é um desconhecido. Quando produzimos ou criamos algo, quando desenvolvemos um produto, ou até mesmo um ser humano ou uma família. Eu estou vivendo um momento de felicidade que não dá para descrever para ninguém, nem para mim mesmo. É ser avô. Não dá para descrever. Então, sentido criativo.
É isso que nós temos que buscar constantemente. Porque nós saímos do umbigo e vemos para a criatividade com o outro. Sentido fiel conectivo. Para isso, eu trouxe algumas figuras, né? Jesus, Maria, Bezerra de Menezes, Caibá Schuster, Barçanufo, Herculano e tantos outros, Chico, Leon Denis, Kardec, para tentar descrever o que é o sentido fiel conectivo. Será que tem alguma coisa com as conexões da internet? Foi a primeira coisa que eu pensei, mas depois que eu fui pesquisar, é muito mais fácil, porque nós podemos ser esse fiel conectivo. É a pessoa cuja vida faz sentido por refletir seus próprios valores e expressar sua individualidade. Porque nós estamos perdendo a nossa individualidade. Vocês já perceberam isso? Porque a gente não conhece o eu, a gente está perdendo a nossa individualidade. Trabalhar no que gosta, e por isso é referência não só no seu desempenho, mas no seu comportamento em contextos que frequenta. Esse é o sentido do fiel conectivo. E não está longe. Nós vamos em vários contextos onde nós frequentamos, tem muita gente que tem o seu fiel conectivo. E a filosofia, hein? O que a filosofia fala do sentido da vida? Olha só que coisa interessante. Vou começar aqui pelo lado direito. Ela diz o seguinte: a vida tem sentido? Se formos mortais, não. Não tem sentido mesmo, né? Se acaba quando morre, então para que ter sentido a vida? Não tem. Aí ela vira para o outro lado. Sim, a vida tem sentido. E diz o seguinte: o valor do subjetivo é suficiente. Olha só que coisa maravilhosa que ela diz. Cara, basta você estar no subjetivo. Pronto. Que você aprende muito com quem? Consigo. Com as suas reflexões, com os seus pensamentos. Enfim, se você não tem alcance, procura um livro, procura um mestre. Subjetivo. O valor objetivo é necessário, porque nós estamos numa dimensão objetiva, de terceira dimensão. E nessa proposta do valor objetivo é necessário, a mortalidade não anula o sentido da vida. A mortalidade de onde? Do corpo. A filosofia é a filosofia. Sensacional. Entenderam isso, o feeling da filosofia? Eu sou fã dele. Viktor Frankl era médico, neurologista e psiquiatra. Era um judeu que foi preso no campo de Auschwitz. E lá ele escreveu livros que foram publicados depois. E ele escreveu um livro sobre o sentido da vida, onde ele relata as fases dos prisioneiros. O primeiro momento, medo, incerteza, desconfiança. Na segunda fase, ele já acostumado, ele tem que sobreviver. Eu tenho que sobreviver. E terceiro, a liberdade. O que eu vou fazer com a liberdade? É um escritor maravilhoso. Então, o que ele pensa do sentido da vida? Olha que Viktor Frankl fala. O sentido da vida é único para cada pessoa, e a gente vem repetindo isso. Muda de acordo com a época e situação de cada um. Ou seja, olha só o que ele diz. Ou seja, vai ser
não vai ser o mesmo pela vida inteira. Quer dizer, eu não estou fixo, eu não estou usando aqueles antolhos que os cavalos usam. Eu tenho flexibilidade de mudar o meu sentido da vida. Porque eu tenho escolhas, lembram disso? Não vai ser mesmo a vida inteira. É concreto, eu sinto isso. O serviço voluntários. A gente sente quando vai trabalhar no voluntariado. Você pode realizar, é acessível a todos. Cara, dá para escrever uma tese. A gente passar dias e dias falando sobre isso aqui, vida. Só essa frase. Entretanto, para o Frankl, uma coisa é certa: o sentido da vida não deve ser egocêntrico. Credo. Essa matou a gente, né? O sentido da vida não deve ser egocêntrico. Não é só para mim, é para a humanidade. Felicidade e prazer não são motivos para a existência. Eles são efeitos colaterais do meu sentido da vida, caramba. Então esqueçam de procurar felicidade. Ela não existe. Ela existe conosco, no nosso eu. O nível de satisfação. Porque naquele momento que você atravessa a rua, o velhinho, que ele fala para você, obrigado, é felicidade aquilo. É preciso dedicar-se a algo maior que si mesmo, a uma causa ou amor a outra pessoa. Mas eu sei amar? Aqui é a grande questão. Porque eu só sei criticar. E a autocrítica nos maltrata. Porque eu sou assim, eu sou assado, eu sou azeite, eu sou óleo. Quer ver outra coisa? Para a gente poder amar, meus irmãos, tem uma coisa chamada auto-perdão. Sair da autocrítica, de dedo apontado para nós. Existe autoanálise para a gente melhorar o nosso comportamento. A partir do auto-perdão, aí sim, eu posso amar a outra pessoa porque eu me amo. Porque eu tenho auto-amor. E mesmo diante do sofrimento é possível encontrar o sentido. Aquele que é terminal, vocês já não acompanharam um terminal, mas eu conheço pessoas aqui que já acompanharam um terminal. Existe no momento em que cai a ficha, muda completamente o sentido da vida desse sujeito. E cada vez mais, e vai drenando os seus fluidos vitais, cada vez mais vai diminuindo as suas energias, é uma outra pessoa. Porque ele compreende o sentido da vida. Não esperemos esse momento. É aqui e agora. Você é capaz e livre para escolher o que lhe traz sentido. E, portanto, responsável pelas suas escolhas. Viktor Frankl. Outra dele. A vida sempre oferece um sentido. Cabe a nós discernir qual é o nosso sentido. Então tem infinitos sentidos, né? Ele criou o método da logosofia, que é uma técnica de psicoterapia, onde o ponto focal é isso que nós acabamos de falar, o sentido da vida. Porque isso fortalece, esclarece o cliente do que é que ele quer. Para que ele quer aquilo. Então, para a logoterapia, precisa certos passos que não tem negociação. Tem que ser esses passos. A gente vai começar com a busca do sentido. Ao longo da terapia, vai se colocando para o cliente o sentido da vida. Nesses termos que nós estamos falando.
Então, a busca do sentido da vida é a motivação para o crescimento pessoal, onde um propósito e um significado da vida é essencial para a saúde mental e emocional. Vê como é que mexe o sentido da vida, mexe conosco. Né? Liberdade de escolha, ele firma muito isso. E no consultório dá muito certo. É um aspecto central da condição humana. O homem é livre, ele é passível de escolhas, porque a vida é feita de escolhas. Ou seja, mesmo diante de circunstâncias adversas, os seres humanos têm a capacidade de escolher sua atitude e resposta diante das situações da vida. Mesmo nos momentos mais difíceis, eu, como um terminal, posso me revoltar contra tudo e pedir uma eutanásia, em vez de eu vivenciar esse momento de transformação. Eu tenho escolha. Responsabilidade. A responsabilidade de criar o seu próprio sentido e propósito na vida e assumir a responsabilidade pelas suas escolhas e ações é fundamental para a realização pessoal. Eu preciso agir. Não tem uma tal lei de ação e reação? Se eu não tiver uma ação em que me favoreça, vai ter uma reação contrária que vai me parar, vai me frear, vai me diminuir. Responsabilidade. A questão da responsabilidade tem uma coisa que é grave e nós, pais, não contribuímos para isso, para perceber a responsabilidade como uma dádiva. É dizer para o teu filho pequenininho falar sobre responsabilidade, porque é a coisa melhor do mundo. A gente, desde novinho, começando a ser responsável. Porque alguém fala assim, eu vou chamar o Alfredo porque ele é responsável. Pode falar para o Alfredo porque ele é responsável. Então é como se fosse um galardão, fosse uma medalha a responsabilidade. E tem que começar de lá. Tem que arrumar a sua cama, tem que escovar os dentes. Mas o que acontece hoje, o homo atualis, é emocional. E qualquer pirracinha do bebê, da criança, não vá fazer nada, deixe ele terminar todo esse processo de pirraça. Não é o que acontece hoje? Nós temos medo de trazer a responsabilidade pequena, que é uma medalha. É um troféu. Dimensão espiritual. Olha como ele foi buscar, né? Ele sendo um neurologista, sendo médico, e foi buscar a dimensão espiritual. É o aspecto mais importante da vida humana, onde as questões espirituais e transcendentais são as conexões com os valores mais elevados da nossa própria vida. E as questões transpessoais, transcendentais, a gente encontra onde? No casa como essa. No livro de várias referências da questão espiritual, dessa dimensão maravilhosa. Aqui e agora. O sentido da vida tem que ser agora. Não adianta de postergar. A procrastinação não vai ajudar, porque a gente vai ser atropelado por outros sentidos. Então tem que ser aqui e agora. Para encontrar o sentido e propósito da vida é algo que ocorre no presente. Eu tenho que construir esse sentido aqui e agora. E que é importante estar consciente e engajado no momento atual para viver uma vida significativa. Então não adianta eu dizer desse homo atualis e não ter, no mínimo, medidas de autoproteção, de autorreferência. E no momento em que for acionado, eu tenho uma palavra de educação, uma palavra de esclarecimento, uma palavra de orientação. E olha, eu sempre falo assim, meu Deus, obrigado por ser testemunho ocular do que está acontecendo hoje. Porque eu sei, com certeza, amanhã
eu vou ser cobrado. Aceitação do inevitável. Ai, caramba, isso é doído hoje. Aceitar a realidade, incluindo a inevitabilidade do sofrimento, mesmo nas situações mais difíceis, pode levar a uma maior resiliência e crescimento pessoal. Sabe o que é isso, meus amigos? Frustrações. O homo atuais não sabe lidar com frustrações. Hoje, este homem, ele envolvido numa epidemia de emoções, não tendo responsabilidade, só quer saber do direito. O que acontece? Resultados das frustrações que não soube lidar. Tudo bem aí, pessoal? O assunto é muito sério, não é verdade? E denso. Então, só para nos lembrar, busca de sentido. Eu tenho que ter, para viver, meus irmãos, eu preciso ter um sentido da vida. A liberdade, por isso eu tenho escolhas, tenho liberdade de escolher. Eu tenho que ter responsabilidade, porque as minhas escolhas terão consequências. Dimensão espiritual, nós precisamos sair do materialismo tão arraigado que nos leva ao brilho e nos hipnotiza para perceber a questão espiritual. A própria medicina, na psiquiatria, na sua primeira anamnese, ela pergunta qual é a sua crença. Você acredita em quê? Há esse despertamento em todo o conhecimento sobre a questão espiritual. Isso tem que ser aqui e agora, e não pode ser postergado. E a aceitação das frustrações, do inevitável, da perda. E a gente, quando fala em perda, a gente percebe muito o apego. O homem atuais é muito apegado. O sentido da vida é de cada um, portanto é individual. Ninguém vai achar o meu sentido da vida. E eu não vou achar o sentido da vida para ninguém. O sentido da vida é para ser construído. O sentido da vida é para ser procurado. Onde? Em nós. O que eu gosto de fazer? O que eu faço de melhor? O sentido da vida são as nossas escolhas, as nossas decisões, as nossas ações que constroem o sentido que devemos dar à nossa vida. Simples assim. O que fazer para dar sentido da vida? Prática, vamos ver. Está falando pra caramba aí, Miguel. E aí? Primeiro, descubra suas preferências. Não adianta, tem uma história que eu era garoto, e nós conhecemos um médico, ele era ortopedista. Toda a família dele era de médico, eram 6 irmãos. Quando você chegava na casa do pai dele, que meu pai conhecia o pai dele, tinha várias placas, tudo de doutor de medicina. Então tinha uma clínica, que ele mandava fazer uma plaquinha. E tinha do ortopedista. Ele uma vez disse para nós, eu sou um péssimo médico, porque eu não queria ser médico. Agora eu tenho que ser médico. Eu era criança. Assim. Sabe o que ele gostaria de ser? Artesão. Ele queria ser artista. Então, refletir sobre nossas preferências. Cuidado. Busque um propósito, estou repetindo. Foque no que funciona, não inventa. Se eu quero inventar algo, um aparelho, um novo comportamento, vai lá e treine para ver se realmente está certo. Mas não inventa, já está tudo pronto aí, principalmente hoje. Então, o que você pode fazer com o que está pronto? Melhorar.
dá mais dinamicidade para aquilo. Presta atenção nos detalhes. Não conseguimos ver detalhes. Não conseguimos. Nem essas mulheres maravilhosas não conseguem ver. O homem até vê os detalhes porque ele é focado, mas não consegue ver o global. Só quem vê é a mulher. Mas cadê os detalhes? Às vezes um pequeno detalhe é o que faz toda a diferença. A gente não consegue ver. E o que faz sentido na minha vida? O sentido da vida proporciona uma vida mais plena, ativa as nossas emoções, fortalece nossa autoestima, nos dá segurança, porque nós estamos seguros naquilo que fazemos. Assim valorizamos mais o que fazemos, nos ajudamos em nossa percepção de si, sabendo que nós somos, conseguimos olhar para outros e nos facilita construir relacionamentos mais profundos. É tudo autoconhecimento. Perguntas aos filósofos, e a filosofia vem se perguntando há trocentos anos. Desde lá de Atlântida, quem eu sou? Nós sabemos responder isso? Se não tiver uma base, a gente não consegue responder. O que eu faço aqui? Eu estou aqui no mapa. Para onde eu vou quando eu morro? Porque ninguém quer acreditar que existe a finitude com a morte. A gente sabe que tem um outro lugar que nós vamos. A gente não pede individualidade. É o sentido da vida. Essas perguntas para o sentido da vida. Sentido da vida na visão do espiritismo. É denso, né? Tem alguns assim que já estão meio baqueados. Porque é denso. Né? Eu estou provocando vocês. O sentido da vida na visão do espiritismo. E aí, nesse livrinho, o que é o espiritismo? É um livro pequeno que é sensacional. O que ele traz para a gente? E de dar uma contextualização do que é o espiritismo. De uma forma bem amena, contando uma história lá qualquer. Leiam. E não tenham a pressa ou a ansiedade de ler o livro dos Espíritos. Lê o que é o espiritismo. Interessante. O que ele fala lá? O espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. Qual é o objeto de estudo do cardiologista? É o coração. Qual é o objeto de estudo da engenharia? São as estruturas, são as máquinas, etc. Qual é o objetivo de estudo do espiritismo? É o espírito. E as suas comunicações. Simples, né? No livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz assim, é a fé o remédio certo do sofrimento. Ele mostra sempre os horizontes do infinito, diante das quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Porque o sofrimento não existe não, meus irmãos. Não existe. O que existe é a dor. A dor existe. Mas o sofrimento é interpretação da dor. E a fé, e o Espiritismo chama da tal fé raciocinada, a fé estudada, a fé meditada, ela que nos salva do sofrimento. Porque no momento de dificuldade, que eu sei que vai gerar uma perda, por exemplo, de um ente querido, eu sei que vai gerar sofrimento, o que eu avalio? Eu vou lá no conhecimento do Espiritismo, que não tem morte. Eu não sofro. Eu tenho luto, mas não sofro. No Livro dos Espíritos, eu condensei um texto bem pequeno para a gente ler. Vida para o Espiritismo é a vida do Espírito.
O Livro dos Espíritos contém todos os ensinamentos sobre o ser espiritual, sobre os espíritos. É só ir lá. Portanto, podemos afirmar que o verdadeiro sentido da vida para o espiritismo é o progresso do espírito, esteja ele na condição de encarnado ou desencarnado. O espiritismo nada mais é que um compêndio do espírito. Simples. Princípios básicos da doutrina espírita. Vocês já sabem, mas eu quero só reforçar, porque nós vamos falar do sentido da vida, já estamos falando no espiritismo. O que pensamos disso? Existência de Deus. Deus não é quem é Deus. O que é Deus é a inteligência suprema que criou tudo. Basta isso, porque a gente não consegue ir além disso. A nossa mente, a nossa inteligência não consegue ir além. É uma inteligência suprema, pronto. Não tem forma, é uma inteligência. Imortalidade da alma, haja vista a reencarnação, a pluralidade das existências, a encarnação, do mundo dos habitados, porque não existe mundo só para a gente olhar. Ah, estou indo para Saturno, é tão bonito aquele anel. Mas não tem ninguém lá, sabe? Tem. Porque Deus constrói tudo com utilização, com sentido de utilitário. Comunicabilidade dos espíritos. E é tão legal, cara, porque eu posso falar com o meu ente querido, então não preciso entrar num processo de luto e de sofrimento. Eu posso, né? Ver a intuição, a troca de pensamento, etc. Aí eu fiz um textinho também. O Espiritismo ensina inúmeras questões fundamentais para que possamos compreender a nossa natureza espiritual de maneira lógica e sistêmica. E lógica, eu não preciso no misticismo da religião, por exemplo. É cru. É ciência. Lembra que é ciência? O Espiritismo, primeiro, ele nos ensina sobre a imortalidade da alma. Não existe morte. Excluindo dessa forma a ideia de morte e concebendo-a como uma passagem para um plano espiritual. E eu queria frisar aqui. A morte nada mais é do que uma passagem para o plano espiritual. Saímos da terceira dimensão e vamos para a quinta, para a sétima, para a 10ª. Simplesmente isso. Então, para que o sofrimento no luto? O luto tem que ser significado. Qual é o significado? Meu ente querido continua vivendo, agora está muito melhor na espiritualidade, que está de volta à origem de onde ele veio. Então, tem sofrimento? Não tem. O problema todo é o apego da perda. Isso nos impede de crescer, de perceber, da sensibilidade disso. Logo, ao desencarnar, o espírito se desprende do corpo físico e parte em direção ao plano espiritual, que mais combina com a sua vibração. Ele não vai para qualquer lugar, não. Ele vai para aquilo que o atrai. Ele é levado pelas suas preferências, pelo seu comportamento, pelo resultado da sua vida. Eu quero marcar aqui. Combina com, quer dizer, o mundo espiritual, o plano espiritual, combina com aquele que faleceu. E olha, existe duas equipes que nos ajudam a morrer, a perder o corpo. Uma vai desligar todos os fluidos energéticos. E a última, ou a segunda, desliga o fio de prata. Para alguns, demora esse desligamento. Porque é por ele que flui os nossos sentimentos do mundo material. Ah, eu perdi minha família, é porque eu deixei um bem que eu podia distribuir. Está lá nesse fluido vital. Nunca estamos sós. Além disso, a doutrina nos explica a importância de nosso aperfeiçoamento moral por meio do uso da lógica na prática da fé raciocinada. Nós estamos falando isso direto. A fé é o remédio para o sofrimento, mas ela precisa ser raciocinada, ela precisa ser estudada, ela precisa ter amparo com a filosofia.
Isso significa que temos sim que questionar e buscar o fundamento de tudo que se é estudado, bem como adotar uma postura de fé e caridade, nos aproximando dos ensinamentos de Jesus. Jesus, em nenhum momento, ele foi místico. Em todo momento, ele foi muita filosofia e ciência. Muita utilização dos fluidos energéticos ele tinha de sobra. E sabia usá-lo. Tanto que fez várias curas. Né? Tem uma série, que agora não me lembro qual é a plataforma, chamada The Choice. Os Escolhidos, que é a vida dele com os discípulos dele. E os vários eventos. Muito interessante. Você percebe a humanização desses seres. Os Escolhidos. Choice. Outro conceito muito importante que o Espiritismo nos ensina é a pluralidade da existência e a relação entre o mundo corporal e espiritual. Isso é básico para o Espiritismo. E eu queria falar aqui sobre as exigências, sobre a pluralidade da existência. Nós já falamos muito sobre a questão do luto, né? E a gente pensar, cara, eu sou o Miguel hoje, o que eu fui ontem? Não interessa muito, porque é secundária. O passado é secundário. O que é importante é o agora. Eu estou com uma grande oportunidade para ser melhor do que ontem, ser melhor para amanhã eu estar melhor preparado. Então, essas questões é muito de cada um nesse feeling de falar sobre reencarnação. Bem como a teoria dos fluidos, aqui nós falamos muito sobre energias, nós falamos sobre passe, lembra? Nós falamos sobre reiki. E as obsessões geradas pelo espírito, por espíritos que desejam atrapalhar nosso caminho de evolução. Isso tem, caramba. A gente chega em qualquer lugar, pode ver isso. Você olha para um consultório médico, você chega e olha para as pessoas, você aponta aquelas que são simpáticas ou não para você. Ah, eu vou sentar perto daquela pessoa. Não, você não é nem perto dessa pessoa. Fluidos energéticos. E nós conhecemos no Espiritismo. Por fim, aprendemos a importância da prece e do magnetismo para cuidarmos das nossas vibrações e impedirmos que os espíritos menos esclarecidos os influenciem. E eu quero ressaltar a importância da fé. Eu não preciso fazer uma prece de 3 horas e falar de todo mundo. Não precisa. Ele já sabe. Aquele que vai ouvir a nossa prece já sabe. Sabe o que basta? É puxar uma respiração e... Ai, gratidão por mais um dia. Pronto! Porque você mudou a sua frequência. Você teve esse olhar onde a oxigenação de todo o teu organismo aconteceu. Gratidão, meu Deus. Acabou! E dorme, que ronca, tem sonhos, essas coisas mais. Quer ver? Experimenta. Então, o Espiritismo, esse global, esse conjunto de conhecimento, né? Essa coisa que é até difícil de definir, mas tem uma definição, né? Porque ele é ciência. Porque a ciência nos provoca a estudar ele. Não tem como eu chegar aqui, eu vou assistir palestra no MAP. Não adianta se você por si próprio não estudar. Buscar um orientador, não adianta. Porque isso vai. É uma coisa constante. Parece lá você ir para a escola e aprender a somar, multiplicar, dividir e subtrair. É filosofia porque esclarece, a filosofia traz essa sensibilidade da clareza do conhecimento. E é moral. Porque a gente não sabe o que é moral. Moral é a transformação do nosso comportamento. Não só a ação do comportamento que praticamos, mas a ação do comportamento de pensarmos.
Então, vocês me permitem, eu vou trazer um conceito que há muito tempo eu já não falo aqui. Mas vê se vocês concordam comigo. Espiritismo é uma filosofia de base científica. Por quê? Toda a fenomenologia da mediunidade, ela já foi provada. Como, Miguel? No laboratório? Não, na observação. Como é a psicologia. A psicologia é uma ciência de observação, como o espiritismo é. Então, observando a fenomenologia mediúnica, se comprovou. Pensem num ser humano que escreveu 425 livros. É impossível alguém que não tenha todo o assessoramento da espiritualidade escrever, cara. O Osmar Barbosa, ele escreve em torno de 11 livros por ano. Credo! Né? Então, é uma filosofia. Quando eu falo filosofia, eu falo em quê? Em estudar. Porque filosofia vem muito dos romanos, dos gregos, Nietzsche, Immanuel Kant, filósofos, que eu preciso estudar, meus irmãos. Então, é uma filosofia de bases científicas e consequências ético-moral. Porque ética e moral nada mais é do que comportamento. Ética, não roubar, não matar. Isso vale para todos os multiversos. Moral. As meninas de 1920 usavam aquela saiote grande e com uma botina para não aparecer nem o tornozelo. Hoje, na moralidade de nossas épocas, ela usa aquela piriguete que sai puxando para não aparecer algo. É natural, cara. Né? Então, se eu estudar essa filosofia científica, eu tenho oportunidade de ter um olhar para dentro de mim e dizer assim, vou parar com esses comportamentos, vou modificar esses comportamentos. Então tem que estudar, meus irmãos. Não tem para onde. E agora, podemos responder aos filósofos? O que vocês acham? Podemos? Baseado no conhecimento científico, filosófico e moral do espiritismo, eu consigo responder que dá o sentido da vida? Quem eu sou? Eu sou um espírito, caramba, nós sabemos disso. Mas não sabemos que somos espíritos. É por isso que eu vim para cá. Eu vim aqui tomar consciência de ser espírito. Para onde eu vou? De volta para a espiritualidade. Simples, não é? Nós não somos reencarnações? Simples assim. Então, nessa resposta, eu traço o meu sentido da vida. Qual é o sentido da vida? Transformação. Para ser espírito, para ser uma pessoa boa, com boas ações. E agora que eu vou falar sobre reforma íntima, credo. Mas é tão rápido e é tão simples que você não imagina. Depois do conhecimento espírita, eu tenho simplicidade. Vou dar um conceito. É o processo contínuo de autoconhecimento. Lembra a descoberta do eu? Que a gente não sabe quem é esse desconhecido. Talvez a gente precise de um mapa, um GPS, um Waze para trás desse eu. Na nossa intimidade, nós estamos perdendo intimidade no dia a dia. E nem conseguimos ainda a nossa intimidade espiritual. Modelando nossos comportamentos progressivamente na vivência evangélica, em todos os sentidos da nossa existência. Modelar comportamento. Vemos falando isso aqui todo tempo aqui. Modelar progressivamente. Eu não tenho pressa, não é para ontem. Sabe para quando é? Para daqui umas 200 reencarnações. Não construir algo novo, não é construir algo novo, não precisa a gente começar do zero. Mas sim, reformar o que já existe, buscando sempre o aprimoramento. Comportamentos que eu tenho, que eu posso mudar. Eu tenho uma proposta para isso. É a transformação do homem velho, carregado de tendências e erros seculares, no homem novo, atuante na implantação dos ensinamentos do mestre, dentro e fora de si. É difícil reformar?
Não é fácil. A gente não toma uma pílula vermelha ou verde para ver a verdade. Tem que estudar. E na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, olha só. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Qual é? É o eu, pessoal. É o eu. Um sábio da antiguidade já disse, conhece-te a ti mesmo. Simples. E não é nada difícil, mas também não é fácil. Para que serve a reforma íntima? Já se perguntaram? Para que serve? Pense aí. É uma oportunidade do despertar da consciência interior e de melhoria, de sermos melhores. É a chance de reconhecer nossas imperfeições e trabalhar para corrigi-las. Tudo muito simples, não é verdade? Embora seja individual, ela tem um potencial de transformar a humanidade, porque no momento que eu faço ou esteja fazendo a minha reforma íntima, alguém vai me perceber, vai apenas me perceber, pedindo fazer nada, mas eu vou começar a influenciar, porra, é mesmo, cara, o cara está fazendo uma coisa que não deveria fazer, ou então eu vou fazer essa coisa porque dá legal. Então, quem faz reforma íntima referencia o outro, contamina o outro. O cultivo de pensamentos positivos e boas ações não se limita apenas a quem pratica, porque os meus exemplos, o meu comportamento vai influenciar os outros. Simples. Quando progredimos, impulsionamos o progresso do próximo e contribuímos para um mundo mais positivo. Imagine se nós aqui, ao final do nosso encontro, 5 pessoas entram no processo da reforma íntima. Essas pessoas vão para casa, são 5 famílias. Vamos dizer que cada família tenha 4 pessoas. Só isso são 20. Ele vai para a faculdade, vai para o trabalho e assim vai se multiplicando. Para que serve a reforma íntima, meu Deus? Para que serve, Miguel? Poderíamos dizer que a reforma íntima tem múltiplos benefícios, que nós já vimos aqui. Primeiro, cria virtudes. Eu diria que não cria virtude, desperta as virtudes que estão lá dentro de nós, ajudando-nos no nosso aperfeiçoamento. Segundo, nossa vibração energética, estando elevada, permite a inspiração de ajuda de entidades mentoras. Se a gente estiver numa boa frequência, só teremos bons pensamentos e grandes intuições para o bem. Porque nós estamos afinizados, nós somos, parece um instrumento, meus irmãos. Ninguém pode ser o melhor músico do mundo, toca um instrumento desafinado. Então nós temos que afinar esse instrumento da espiritualidade. Terceiro, encaminha-nos à felicidade plena, que é essa progressão para a pureza. Quarta, as dificuldades não afetam da mesma forma. Por quê? Vocês imaginem a vida sem dificuldade? Que saco! Seria horroroso a gente ter aquela vida, a gente seria um robô. Nada melhor que a dificuldade. Agora, como encaramos essa dificuldade? Então, se eu estiver no processo de reforma íntima, eu até agradeço a dificuldade que vem me tirar de um processo, até de uma sonolência. Caramba, me despertei. Porque a dificuldade desperta, sabe o quê? Criatividade. A nossa inteligência emocional, a nossa inteligência espiritual, as nossas virtudes. A dificuldade são coisas maravilhosas, são coisas de Deus que nos traz para o despertar. O encontro com a paz interior.
Eu fico imaginando, por exemplo, o Chico, a paz, a palavra que ele falava, o som da voz dele. Como fazer uma reforma íntima? Nós estamos falando. Questionar é o que nós estamos fazendo aqui. Estamos questionando a vida. Reflita sobre as suas atitudes, emoções e desejos. Já dissemos, o desejo é a fonte de todo sofrimento. Então, articule consigo. Interrogue a sua consciência e faça um julgamento da sua conduta, porque a gente já sabe como nós estamos nos conduzindo. Já sabe que nós podemos estar fazendo algo errado. Para tudo. Procure identificar aspectos que não estejam alinhados aos princípios do bem. A gente já sabe, desde a catequese, da escola dominical, etc, etc, etc. Nós já sabemos. São esses fatores que precisam de mudança. Eu percebi isso, muda, transforma. Experimentar. Aqui a coisa mais importante que tem. Sabe o que é? É a prática. A reforma íntima só acontece com a prática. Tudo, né? A gente precisa colocar para testar. Portanto, é preciso substituir hábitos ruins por boas ações. A gente sabe disso. Começa experimentando mudanças menores, pequenas. Eu não preciso mudanças grandes. Mas paulatinamente, como homeopatia. Com aquelas pequeninas doses. Todo dia. Aos poucos, você conseguirá cuidar de si mesmo e poderá evoluir para a transformação de questões mais complexas. Eu vou treinando, né? Como é que a criança começa a andar? Ela se levanta, está engatinhando, se levanta. E depois anda e acaba correndo. E aqui eu trouxe 20 ideias do Chico, mas eu vou para a gente não ficar, que já está passando da hora, né? Mas sabe por quê? Eu já estou com saudade de vocês. Porque para o ano, a gente vai se encontrar só no quarto sábado. Então, silenciar qual ofensa recebida. Caramba! É muita força. Esquecer o favor prestado é difícil pra caramba, porque a gente está sempre no escândalo, na troca. A gente nunca faz nada sem interesse. No mínimo, para alguém se lembrar um dia, quando eu peço para ele, ele vai fazer porque eu fiz. Não é verdade isso? Ou é só o pessoal lá de fora do portão para lá? Nós não. Emudecer a nossa agressividade. E hoje, o homo atuais é muito agressivo. Não condenar as opiniões que divergem da nossa. Credo, cara, isso aí tem o lado deles e o lado nosso. Coisa simples, né? Treinar a nossa paciência constantemente. Não temos paciência. Não é verdade? Me passei alguma coisa. A gente perdeu a paciência. Você vai ver no Netflix, começa a ver um filme que alguém falou que é muito bom. 10 minutos, uma droga. Passa para outra, uma droga. Acaba, ao final da noite, o cara deu vários de 10 minutos e não viu o filme. Porque não temos paciência. E por último, não dizer mal a ninguém. Caramba, essa é punk. Porque se aquela pessoa entra, meu Deus, olha a roupa dele ou dela. Olha o cabelo. Isso é roupa para vir para o MAP? O que é reforma íntima? Para terminar, é a transformação prática dos nossos comportamentos. Reconhece, aqui eu trouxe Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral
e pelos esforços que emprega para domar suas más intenções. Aprende alguma coisa de melhor e se esforça, cada vez mais se esforçando. E sempre o consegue se tem um firme propósito, firme vontade. Por isso que não é difícil, não é fácil, mas não é difícil. Algumas frases muito rápidas para a gente pensar. Olha essa aqui do Neil deGrasse Tyson. Lembram do Carl Sagan, que tinha o universo, né? É o astrofísico que substitui ele. Para mim, o significado da vida é aprender algo diferente hoje. Algo que não sabia ontem. E isso me deixa mais próximo de conhecer o que pode se conhecer no universo. Só um pouco mais perto, independente do quão distante está o conhecimento total. Pequeninos pedaços, né? Se eu não aprendo nada, o dia foi desperdiçado. Olha só que sensibilidade. Stephen Hawking, outro astrofísico que tinha ela, lembram? O sentido da vida é o que você quiser que ele seja. Nós somos o universo contemplando a si mesmo. Toda reforma interior e toda mudança para melhor dependem exclusivamente da aplicação do nosso próprio esforço. Immanuel Kant, o filósofo. O sentido da vida é estar vivo. É tão claro, tão óbvio, tão simples. Mesmo assim, todo mundo não para de correr em pânico, como se fosse necessário conseguir alguma coisa além de si próprio. Caramba. Alan Watts. Alan Watts é um filósofo inglês, não sei se estava vivo, viveu na América, e trouxe toda a filosofia oriental para a Europa e as Américas. São livros. Ele tem um livro que é A Impotência que Nós Procuramos. A impotência que nós procuramos. Que nossos potenciais estão conosco. Eu quero aproveitar, como nós vamos nos ver só para o ano, né? E desejar para vocês, com todo o meu carinho, né? Um Feliz Natal e um próspero ano. E eu trouxe essa mensagem aqui. Que o amor de Cristo nos guie e nos inspire neste Natal. É necessário a gente pensar nesse período natalino. Qual o significado dele? O ano novo e em todos os dias da nossa vida. Que cada um de nós sinta o espírito natalino e se preencha com toda a fé e equilíbrio necessários para começar mais um ano novo e paz. Vocês não imaginam, sempre eu falo isso, da alegria de ver vocês aqui, né? E a minha responsabilidade, a minha preocupação em trazer a coisa mais didática num assunto tão denso como esse. Obrigado, que Deus abençoe a todos.